Olá, bom dia, seja bem-vindo. Acontece Agora está começando trazendo destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira para você. Aliás, hoje não é só o primeiro dia da semana, é também o primeiro dia do mês de março e o primeiro dia para declarar o imposto de renda. O prazo vai até o dia 30 de abril. A Receita Federal estima que vai receber mais de 30 milhões de declarações. E assim como em 2020, serão 5 lotes da restituição ao invés de 7, como antigamente. Quem recebeu no ano passado mais de R$ 22.800 e recebeu o auxílio emergencial tem que declarar o benefício. O desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre encerrado em dezembro. Os dados foram divulgados recentemente pelo IBGE. No entanto, 13,9 milhões de brasileiros ainda estavam desempregados. A taxa média de desemprego no ano de 2020 foi de 13,5%, a maior da série iniciada em 2012. Em 2019, ela ficou em 11,9%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Na pesquisa anterior, referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego estava em 14,1% e o número de trabalhadores com carteira assinada teve redução recorde. Foram menos de 2,6 milhões, ficando em 30,6 milhões, o menor contingente desde 2012. Já o número de trabalhadores domésticos encolheu 19,2%, também a maior retração já registrada. Analistas têm destacado que uma retomada no mercado de trabalho depende do controle da pandemia e de uma vacinação em massa da população. E depois de um final de semana nublado, aqui em São Paulo a previsão é de que venha mais chuva nos próximos dias. Vamos conferir a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o país. O mês de março começa com tempo muito instável entre as regiões centro-oeste e norte do Brasil. A situação é de alerta para vários temporais a qualquer hora no Amazonas, no Pará, no norte e oeste do Tocantins, nos estados do Acre e Rondônia, Maranhão e também sobre o centro-norte de Mato Grosso. Nessas áreas, o excesso de chuva pode causar vários transtornos. As pancadas de chuva devem se concentrar entre a tarde e a noite no extremo norte do Brasil, inclusive em Roraima, nas demais áreas do centro-oeste e em grande parte do sudeste, com exceção do Rio de Janeiro. O tempo permanece bastante carregado em Florianópolis, Vale do Itajaí, na região do litoral do Paraná e sobre as capitais Maceió e Recife. A chuva será passageira e não apresenta risco para temporais na região de Fortaleza, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, Aracaju, Salvador e também sobre o estado do Espírito Santo. Nas demais áreas do país, dia de sol pela manhã com pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista nesta segunda-feira é de 18 graus em Brasília e o dia começa com 17 graus em Curitiba. A temperatura máxima chega aos 30 graus em Belém, faz 36 graus em Cuiabá e 33 graus no Rio de Janeiro. Nos destaques internacionais, o ex-presidente americano Donald Trump manifestou aos conservadores que considera disputar novamente a presidência em 2024 ao reafirmar o seu domínio sobre o Partido Republicano. Ele alertou para uma luta pela sobrevivência dos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump participou na noite de domingo da Conferência de Ação Política Conservadora realizada em Orlando, na Flórida. Em seu primeiro discurso relevante desde que deixou a Casa Branca em 20 de janeiro, Trump repetiu suas afirmações sem provas de que foi o real vencedor da última eleição presidencial. Ele ainda criticou os republicanos que votaram contra ele no último processo de impeachment. Trump também deu a entender que pode disputar novamente a presidência americana em 2024. And then a Republican president will make a triumphant return to the White House. And I wonder who that Um presidente republicano fará um retorno triunfal à Casa Branca e eu me pergunto quem será. Me pergunto quem será, quem será, é o que me pergunto.
Banido do Twitter e de outras redes sociais, Trump mantém um perfil pós-presidencial discreto em seu resort de Mar-a-Lago e negou que tenha a intenção de criar um novo partido. No discurso de 90 minutos, o ex-presidente atacou o sucessor Joe Biden, afirmando que o democrata acabou de concluir um primeiro mês desastroso na Casa Branca. Também criticou os imigrantes e a cultura do cancelamento, as políticas de Biden para as mudanças climáticas e o setor energético e insistiu em que atitudes ilegais dos democratas lhe custaram a reeleição. Foi aprovado pela Câmara dos Estados Unidos o plano de estímulo à economia no valor de 1,9 trilhão de dólares, o que equivale a mais ou menos 10 trilhões de reais. O texto foi aprovado graças aos votos dos democratas e é o primeiro passo antes que o Senado examine o projeto. Após horas de debate, o projeto de lei foi aprovado na Câmara por 219 votos a favor e 212 contrários. Os republicanos criticam as medidas que consideram caras e mal direcionadas. O presidente Joe Biden ressaltou que, com a aprovação, está mais perto de poder conceder a milhões de americanos medidas como a extensão do seguro-desemprego. E o Facebook vai ter que pagar o equivalente a 3 bilhões de reais para encerrar uma ação nos Estados Unidos. Um juiz federal americano aprovou o pagamento de 650 milhões de dólares pelo Facebook para encerrar um conflito de privacidade entre o gigante das redes sociais e 1,6 milhão de usuários do estado de Illinois. Esse valor equivale a 3,2 bilhões de reais. O advogado de Chicago, Jay Edelson, entrou com um processo em 2015 alegando que o Facebook coletava ilegalmente dados biométricos para identificar rostos, violando uma lei de privacidade do estado americano. Em janeiro do ano passado, a empresa concordou em pagar 550 milhões de dólares após uma tentativa fracassada de anular o litígio, que se tornou uma ação coletiva em 2018. Em julho, o juiz do caso, James Donato, determinou que o valor era insuficiente. Durante o julgamento, provou-se que o Facebook armazenava dados biométricos dos usuários sem o consentimento deles. Em 2019, a rede social propôs que a função de reconhecimento facial fosse opcional. Na Tailândia, houve confrontos entre a polícia e manifestantes na noite de ontem. A polícia tailandesa tentou dispersar manifestantes com balas de borracha, canhões de água e gás lacrimogêneo neste domingo. Grupos pró-democracia se reuniram em Bangkok em frente a um quartel militar que abriga a residência do primeiro-ministro. O movimento de protesto é liderado por jovens que pedem a renúncia do governo de Prayut Chan-o-cha. A onda de manifestações que havia enfraquecido devido à pandemia voltou a ganhar força depois da prisão de 4 líderes dos protestos. Entre os manifestantes estavam dezenas de trabalhadores migrantes do país vizinho, Myanmar. Eles protestaram também contra o golpe militar que destituiu a líder civil Aung San Suu Kyi em 1º de fevereiro. E olha só essa história. Um sul-africano bateu recorde de travessia em alto mar, saindo de seu país natal e chegando ao Brasil depois de meses viajando. Após 71 dias em alto mar, um remador sul-africano de 59 anos chegou no início da tarde deste domingo em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ele iniciou a viagem no dia 19 de dezembro na cidade do Cabo, capital da África do Sul, e remou cerca de 7.000 quilômetros até chegar ao litoral brasileiro. Com isso, atravessou sozinho o Oceano Atlântico e bateu o recorde da travessia, que era de 92 dias e foi realizada em 2017. O sul-africano precisou de 21 dias a menos para fazer a rota. O pequeno barco foi construído por ele mesmo e durante a viagem ele se alimentou com sopas de legumes e frango que eram conservadas em sacos a vácuos e preparadas em uma panela. Enfrentando 3 grandes tempestades com ondas de 3 a 5 metros de altura e com ventos fortes, toda a viagem foi registrada em suas redes sociais. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu estou de volta falando sobre as exposições que acontecem na Japan House, em São Paulo. Eu volto em menos de 1 hora e te espero.